Tá, deixa eu ver se tem mais alguém aí. Bom, mais alguém falou lá no grupo que ia vir? A Duda falou que tá pedindo permissão, mas daí já deu certo, né? Já entrou. Tá. Eu vou sair do WhatsApp, vocês se conversem aí, porque como tá no meu computador, você não fica chamando, sabe? Também vou tirar a internet do celular. Jonas, tu quer comentar alguma coisa a respeito de hoje? Alguma coisa, sei lá, enfim. Não, 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 acho que está adequado, só aguardar ver se os alunos têm alguma dúvida a respeito do caso ou do procedimento em si, e acho Uhum. que fazer a divisão das equipes aí, eles iniciarem o trabalho, né? A Sim, pesquisa, a elaboração da teses aí, né? Acho o que é pesso... mais isso. ótimo, não Estamos concordo à disposição contigo. deles, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que estão aqui, a Giovana, o Bruno, a Duda, o Flávio, a Joana, quem mais que tá? A Giovana Toldo. Somos nós, né? Vocês conseguiram dar uma olhadinha no processo, gente? Se vocês quiserem falar, podem falar, se não, coloca ali pelo chatzinho, só para a gente ter uma noção se vocês conseguiram pelo menos dar uma olhada no processo. Eu não digo nem as mídias, porque as mídias são bastante coisa, né? É bastante tempo ali que a gente acaba perdendo assistindo. Tá, a Duda falou que só não conseguiu assistir todos os depoimentos. Mas tá tudo lá no Drive, vocês conseguiram ver, né? No Drive não, no Classroom, né? Então acho que ficou bem fácil para vocês conseguirem acessar. Que antes eu baixava, deixava no Dropbox, mas ficava ruim o acesso, né? E aí, gente, ninguém mais quer comentar se conseguiu olhar ou não? Muito por cima. Tá, Eduarda também tá entrando agora. Tá. Eu quero só comentar uma coisa. Não sei, Jonas, se tu teve um tempinho para olhar o processo, mas uma coisa que eu demorei para me ligar, para cair a ficha, para ser bem sincera para vocês, é que no processo todo ele corre tendo dois réus, né? No entanto, o réu André, que é o tal do Doca, que é bem confuso, assim, eu acho, essa parte, porque aparece bastante os apelidos, né? Como é que eles chamam isso, gente? Não é codinome, Alcunha, alcunha, alcunha. Obrigada, Jonas. A alcunha. Duda também falou. Isso, aparece bastante alcunha, né? Ou É enfim, o um vulgo. apelido. Exato. O vulgo nananana, né? Como aparece nas petições, nos documentos, enfim. Então, o André, que é o tal, o vulgo Doca, ficou suspenso o processo e correu em outros autos. Então, eu só quero deixar bem claro, gente, né, para vocês, que a gente vai estar discutindo aqui nesse caso, né, no nosso processo, a defesa do tal do Rafael Fritzing, que é o tal do Alcunha Bill, né? Não sei se vocês perceberam isso, se chegaram a dar uma olhada nessa situação ou não, né? O que mais que eu posso dizer para vocês? Eu achei bem confuso, porque tem vários irmãos. Pode falar, Duda. Uma coisa que me chamou bastante atenção, eu achei o processo meio confuso Uhum. e também me chamou a atenção a demora, né? Porque o fato aconteceu em 2003 Sim, e sim. correu até 2012, eu acho, 2014, algo Isso. assim. A primeira Uma, audiência foi em 2012. Primeira é, audiência. e uma coisa que eu fiquei na dúvida, eu não sei se eu não me atenei a outras partes do PDF ali, mas na folha 85 tem um laudo cadavérico de um tal de João, que eu acho que é Sim, irmão da isso. vítima Do Gilmar. principal. E eu, o que é aquilo ali? Tem alguma relação com os autos? Eu fiquei na dúvida, assim. Tá, tá. Eu também me surpreendi quando eu vi aquilo, Duda. Que bom que tu comentou. A Giovana também tá entrando aqui. Tô bem contente, pessoal, que vocês vieram hoje no nosso encontro, né? Mesmo que fosse um encontro só mais para tirar dúvidas e tal. Tô bem orgulhosa. Jonas também, né, Jonas? Enfim. Com E também certeza. por ser meu aniversário, por estar aqui junto com vocês. Claro. Não, É isso aí. principalmente por isso. Me diz uma coisa, Duda, qual é a página que tem esse laudo, por favor? 85, ela falou, Jonas. Uma coisa o que eu percebi foi o seguinte, Duda. O Gilmar, ele tem dois irmãos
que se chamam João. Um é o João Maria, que foi derrubado da bicicleta quando levava uns leites para a família, sofria ameaças, né? E tal, tal, tal. E o outro é um outro João que morreu em 2011. E daí que aparece lá nas folhas 85 a foto dele, né? Que também foi por homicídio. Isso, o João Maria e o João Rosali, exatamente. Que engraçado, né? Que pais não nada criativos botar dois irmãos de nome João. Mas enfim, só para confundir a gente aqui. Mas então realmente foi homicídio daí por arma. Eles, pelo que eu entendi, Jonas, me corrige se eu estou errada, né? Se eu me enganei, enfim, me parece que eles juntaram, né? No sentido assim de comprovar a rixa, a perseguição já da família do Gilmar, né? Que ele já tinha sido ameaçado, a família Witzkowski. Oi? Eu só quero ver se tem referência. Eu só quero ver o laudo, porque você tem referência depois aqui, ó. Reiterar o ofício. Laudo Querem abrir ali? complementar, deixa eu ver. Nem sei onde que está isso agora, onde é que está o processo, antes da É o denúncia. João Rosalino. É, Foi encaminhado esse laudo aqui, tá? O laudo, cadê o exame aqui a necrópsia dele? Só quero saber onde é que está esse laudo cadavérico aqui, se tem um motivo, porque foi requisitado, deixa eu ver. se alguém achar aí, gente, ajuda nós. Não, então, é que tem aqui, ó, na 84, tem Tá. foi reiterado o ofício, que já estavam demorando. Deixa eu ver para quem era aqui. Era para a delegacia da Palhoça. Ô, Jonas, mas esse daí não é em relação ao laudo complementar Do Gilmar. das vítimas Gilmar? Esse é o laudo complementar, tá? Do Não, mas aqui, Gilmar. ó, aqui, ó, não. Desse aqui é do João, do cadáver do João Rosalino Witkowski, na 85. Sim, a 85 No entanto, a folhas 84 me parece que é um pedido para Ah, solicitar o sim, sim. laudo Tá. complementar É que eu do queria... Gilmar. Entendi. Tá, entendi. Entendi. O que Fala eu um queria saber pouquinho se tem mais motivo perto do sobre encaminhar. computador, Jonas, que não está dando para te ouvir muito bem. Não Não, sei eu se isso só sou eu. Ah, queria melhorou. entender. Eu só queria entender se aparecia aqui ou se aparece aqui o motivo pelo qual esse laudo foi juntado, porque tu sugeriu ali que pudesse ter sido apenas para demonstrar. Quem juntou foi a Maria Goretti Steinbach. Quem que é isso, gente? Será que é a advogada? Deixa eu ver se eu descubro quem que é. Daí tem o laudo dele. Vocês sabem quem que é essa Maria Steinbach? Mas alguém viu esse nome nos autos? É que deixa eu só ver se pula para que página, que do 84, Ah, a Maria Goretti Steinbach é da própria vara criminal? 89, tá, Que 90. estranho. Deixa eu deixar baixinho aqui só. Que estranho, né? Por que será que ela junta isso? Aqui, ó, certifico em pesquisa do SAG que verifiquei que consta em tramitação na primeira vara criminal. Então, Tá aqui ali, na a 94. 93. Na 94 Não, aqui para mim. É 93, exatamente, 93. em que a vítima de homicídio João Rosalino, conforme laudo pericial cadavérico, certifico que, conforme contato telefônico mantido com o funcionário Eulides, do presídio, foi informado que a testemunha de acusação Cleverson encontra-se recolhido. Ah, enfim. Ele que matou, então, o José Rosalino? Será que é por isso? Não entendi também, agora eu fiquei perdida, eu confesso que eu tô... Será que é referente a isso, gente? Alguém viu com mais... Deixa eu ver se alguém tá comentando aqui alguma coisinha.
Não sei o motivo, não sei se veio a ser acostado nos autos posteriormente, mas não foi feito o laudo complementar do Gilmar. Não, não foi feito. Aparentemente, o Bruno está colocando aqui, esse João Rosalino é testemunha de acusação, e esse laudo foi para certificar que ele havia morrido. Faz sentido, Bruno. Realmente ele era testemunha de acusação, sim. Faz todo sentido. Jonas, você escutou o que eu falei? Aham, escutei, mas pô, só tô vendo se isso porque aqui, mas aqui Tá. fala que é testemunha de acusação. Tem uma outra aqui, testemunha aqui, ó. Certifico mais que conforme contato telefônico mantido com o funcionário Eulides da Uhum. penitenciária do presídio Isso. masculino, foi informado de que a testemunha de acusação Cleberson da Silva encontra-se recolhido no presídio de Rio do Sul. Isso. Então, aí eu, deixa eu ver. Pelo que a Duda colocou aqui nas folha 12, o João Rosalino, ele tem uma declaração sobre os fatos. Ah, entendi. Então pode ser que Pode ser uma certidão a respeito de duas testemunhas. Tem que ver se ambas estão rolando na é, denúncia. Deixa eu ver na denúncia aqui se elas estão aqui. tá, Denúncia. acho que é uma boa a gente dar uma conferida. Aqui, ó. Alguém me comentou alguma coisa? O Cleberson também era testemunha nesse nosso caso no inquérito policial. Folhas 15, a Duda está colocando aqui. Legal. Então é isso, Ó, os gente. dois são testemunhas, tanto o Gilmar, Perfeito. o Cleberson e o João são testemunhas. É por isso que consta ali. É porque Uhum. possivelmente houve tentativa de intimação de ambos e foi Para a instrução. certificado de que e não foram localizados, ou possivelmente na certidão de não cumprimento do retorno negativo da intimação, o oficial de justiça deve ter dito isso. Fui informado que ele morreu, ou fui informado que está preso. E aí Isso. a funcionária do cartório foi atrás dessas informações, e aí localizou, Uhum. foi enviado ali o laudo cadavérico, que atesta que o cara morreu, e o outro está com Uhum. informação de que ele está preso lá em Rio do Sul. Então foi isso, Sim. mas beleza, não sei quem falou, se foi o Bruno, a Duda. O Bruno também colocou agora ali que nas folhas 98 aparece o mandado de intimação dessas duas testemunhas, do Na Kleberson e do denúncia, João. os dois estão arrolados ali. Perfeito, obrigada, gente. Acho que esclarecemos então essa É isso situação. aí. Mas realmente, assim, esse caso ele é bem truncado, né? Ele tem poucas páginas, acho que tem menos de 200 páginas. E não, imagina, Duda, a gente está aqui para ajudar, né? E também para a gente também esclarecer essas questões. E tem, enfim, é uma briga, né, de vizinhança, dá para perceber, porque diz que é a família do Gilmar lá, que é o Witkowski, né, a família Witkowski, diz que não é muito benquista na região, que o pessoal tudo tem medo dos Witkowski, e ao mesmo tempo daí tem a galera lá dos supostos agressores, né, tanto o André como o tal do Bill, o André é o Doca, né? Enfim. Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo certo, gente? Tá. Não. Fernanda chegou agora também. Tudo certo, Fê? E daí tem os depoimentos, né? Tanto Putz, agora não sei se é eu acho que são os depoimentos da audiência, da primeira, no caso, antes da segunda fase do júri, e eu acho que eu adicionei 2 ou 3 mais oitivas durante o júri. Mas, gente, eu abri e tá muito ruim. A imagem tá ok, mas o áudio é terrível. Eu não sei se algum de vocês conseguiu abrir, se chegaram a abrir, mas eu achei péssimo, assim, eu até confesso que eu desisti. Eu escutei daí só da audiência da primeira fase ali do tribunal do júri mesmo. Da vara do tribunal, né, no caso. E que mais que a gente podia comentar? Hum... A gente... Não Fala, fala. Jonas. Não, eu só acho que eu não sei, independentemente de acusação e defesa, tem um bom material para ser trabalhado no que diz respeito a essa rixa, que é essa animosidade Total. das famílias aqui, Sim. que isso pode até lá na época, a época da competição lá do nosso júri simulado, se não me engano, gente, um dos casos era de que dois vizinhos ficavam brigando por É conta o do pau lá, né, que caiu por que o cara cima. batia, o cara surrou a moto, deu Sim, uma surra na moto. esse caso E aí. aí,
Uhum, Então, eu acho que aqui tem um material legal para trabalhar. uhum. Eu só que fiquei curioso aqui, porque eu não achei. Eu estava procurando aqui o laudo. Ele foi alvejado onde? Porque ele foi, diz que, por uma região. Diz que ele foi atingido letalmente, mas não morreu. Tá aqui dando. Foi atingido É, letalmente, mas não morreu. pelo que eu Mas, vi no laudo, é um no bumbum, né, nas nádegas, aham. e o outro. Alguém lembra, gente? Acho que foi nas costas. Deixa eu ver se alguém escreveu aqui. Morreu, mas passa bem, né, Lucas? Exatamente. Isso, no bumbum e nas costas, a Duda confirmou aqui. É, nas nádegas, porque aí o Gilmar, que é a vítima, ele alega que um atirou nas costas e o Sim. outro nas nádegas, no sentido de que cada um estava meio que de um lado da rua, alguma coisa assim. E Mas no, a denúncia não. Opa, desculpa, mas a denúncia fala dos disparos de um de um deles. Acho que o outro só. o outro funcionou meio ali tem uma participação de menor importância, Isso, até não exato. sei, porque fala mais pelo induzimento, pelo que ele teria estimulado, enfim. Mas Aham. interessante, né? Mas eu só que não que eu não lembrava desse ponto aí de onde é que ele tinha sido atingido, porque fiquei curioso porque normalmente eu queria saber se era efetivamente uma região letal, né? Para não caracterizar, quem sabe, uma lesão corporal, mas não tem como, nas costas aí tem jeito. Uhum. É, e é bem estranho, que cada um conta uma história, né? Que diz que ele foi lá cortar Sim, capim, e daí sim. quando ele tava voltando, encontrou eles meio que um em cada esquina. Aí quando ele foi virar pra ruazinha pra ir pra dentro de casa, acho que é isso, né, gente? Me corrijam aí se eu tô Não, viajando. Aí meio que um deles atravessa pro outro lado, agora eu não lembro quem, e daí parece que o André ficou meio que só apoiando sim. o É o que Rafael, diz. né? Isso, Rafael, isso. é isso? É o É, Rafael Fritzen, é. o André, teoricamente, não atirou, e daí o Rafael, que daí foi e dá os dois tiros. Mas daí o Rafael, quando vai fazer quando ele vai ser ouvido, ele disse que ele que foi parado pelo Gilmar, né, que foi grosso e tal, 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 Sim. e que ameaçou ele, enfim, algumas coisas assim, que voltou para casa, pegou a espingarda e daí sim atirou no Gilmar. Meio que ele confessa no sentido de uma legítima defesa, né? Sim. Uma coisa assim. E daí ele fala da questão de que a família é perigosa, né? Que deixa todo mundo, que impõe medo na comunidade. Acho que a gente, assim, quem for fazer a defesa do Rafael tem que levar por esse lado, né? De que sim, andava armado, tudo, mas que em nenhum momento tinha intenção de matar, legítima defesa, foi ameaçado, enfim. Sim. É, Ô, na verdade, essa vítima teve mais. A grande sorte dela. Eu não sou um perito em armas, eu já fiz um júri com a calibre 22, então eu estudei bastante, faz muito tempo. Mas o calibre contribuiu para ele ter saído vivo, com certeza. É uma bala, um projétil bem pequeno, e normalmente ela não tem transfixação, essa bala, que é o problema. Mas ela Uhum. não é uma bala, não é uma arma das mais potentes, pelo calibre baixo. O único problema é Sim. esse, que normalmente a bala ela não sai. Ela fica ali, e dependendo de onde pega, ela causa hemorragia, porque ela entra E encandecida muito fica. tempo, assim, e fica caminhando pelo corpo. Ela vai Uhum. corroendo as vísceras ali, porque ela está quente, né? Mas, enfim, é meio... Tá ruim, né? Para quem vai fazer a defesa. Pelos Sim, disparos com nas costas. certeza, para Não, variar, claro, né? mas eu acho que tem um argumento aí para buscar, ou pelo menos é, também, não sei se afastar qualificador aqui, Dos as duas 30 dias? qualificadoras. Dos Talvez 30 o motivo. dias? Não, porque o inciso 2 ali é por motivo fútil, né? Eu não tinha visto que eles tinham botado motivo fútil, tá. Uhum. Não tem. É o 14, inciso 2 é o que me tentaram, que eu vi o inciso 2 no canto ali. É só o Ah, inciso 4 tá. mesmo. Achei que era um dupla É porque eu qualificadora, mas. acho, eu não sei se foi na denúncia ou se foi no inquérito que mencionaram alguma coisa de ter ficado fora das ocupações habituais por mais de 30 dias. Não sei se mais alguém viu isso. É, Uhum. Mas é bem ô, prof, complicado mesmo. prof. Pode falar, Outra Duda. coisa que eu fiquei pensando também para a defesa é que ouvindo o depoimento da vítima, eu acho que foi na primeira fase da audiência ali, não tenho certeza, porque eu não ouvi todos os depoimentos,
Mas ele não soube precisar se eles atiraram nele, porque o advogado pergunta, né? Ah, tu viu ele atirando em ti com a arma? Daí ele falou assim, não, eu só ouvi o estouro na carroça e eu tenho certeza que foi ele. E É, aí eu não isso. sei se foi ele estava falando do Rafael ou se estava falando do Doca, no caso. A gente pode tentar usar uma dessas teses de que não tinha certeza se eles estavam com a arma ou não, que ele só viu antes. Eu acho que dá para utilizar, mas assim, só para falar que entre a gente, né? Quem estava na audiência presente era só o Rafael, porque o Doca lá, o André, ele não foi encontrado, né? Então ele não estava na audiência. Então quando ele fala assim, era esse daqui, ele até faz assim, né? No vídeo dá para ver, foi esse daqui mesmo. Daí ele falou, não, foi ele que deu o tiro e tal. Mas daí o advogado de defesa é um ad hoc até, né? Um defensor ali, ou um advogado ad hoc, enfim, que foi pego ali na hora. Ele pergunta: Ah, mas você olhou para trás e tal? Não, não olhei, mas eu tenho certeza que foi ele. Então, é exatamente isso, né? Como que vai ter certeza se os dois estavam com a arma? Então, isso a gente pode, quem for ficar com a defesa, com certeza, a gente tem que alegar essa situação. E é bem complicado, porque na audiência ele já estava preso por uma questão lá do tráfico, né? Não sei se vocês viram isso. O defensor dele era ali, foi pego na hora, pelo que deu para observar, né? Da instrução. Não indicou nenhuma testemunha de defesa, né? E o que mais? Acho que foi isso, né? Enfim. Sim, mas só estava vendo qual era o objetivo desse laudo complementar para verificar se ele ficou afastado das ocupações habituais por Foi. 30 dias. Mas é que eu não lembro agora, aqui eu até estava vendo se eu achava o CP, mas eu estou com outro livro aqui. Eu salvo equívoco, essa não aparece como circunstância agravante genérica, ela é só uma circunstância qualificadora no crime de lesão corporal lá no inciso 1 do parágrafo 1º, eu acho. Eu não entendi Sim, só se fosse uma perfeito, tese Jonas. desclassificatória ou não, Não, porque... não. No inquérito, se eu não me engano, ele não começou como uma tentativa de Então homicídio. tá. Começou como lesão corporal. Então é Eu por posso isso. conferir, mas Não, eu então é por isso. tenho quase certeza. Não, Aí, mas como ele... começou como lesão, por Tá. isso que tem essa questão dos 30 dias. Então ele nem precisava ter... No momento em que mudou a classificação, ele nem precisava Perfeita. reclamar. Porque o laudo complementar ele é aplicado para fins nessa situação, né? Ele é aplicado ou necessário para fins de verificação acerca da natureza da lesão corporal, né? Como no caso aqui seria Sim, se fosse ele, grave ou gravíssima, ele né? volta um tempo depois do tratamento para ver se ficou com debilidade no membro sentido ou função, para fins de Uhum. definir a classificação. Mas ele não voltou lá porque como mudou a classificação do crime para uma tentativa de homicídio, claro, eu não lembro assim de cabeça, pessoal do CP, mas eu tenho quase que certeza que nas agravantes ali não aparece essa hipótese, então não teria motivo para esse laudo complementar no que diz respeito ao Dentro crime do de homicídio. homicídio, não. O que teria é mesmo na lesão Por isso que eu corporal, lá no perguntei 129. Aham. se havia uma preocupação no sentido de ser uma lesão corporal. Ó, para vocês terem uma ideia, tem lá na página 22. Entendi. Através desta, estamos encaminhando a Vossa Senhoria cópia do laudo referente ao exame de lesão corporal de Gilmar Entendi. Witkowski. Então, Entendi. ali na hora da Itália, natureza da perícia, lesão corporal. Então, por Entendi. isso que daí até se perguntou a questão dos 30 dias, se houve perigo de vida, se houve debilidade permanente, tal, daí todas Então aquelas tá. situações, Então né? tá. Então tá. Perfeito, Jonas, valeu. Beleza. Não era só Ótimo. para tirar. Então não é necessário esse laudo aí, não. A Claro, cachorra Duda. tá comemorando aí. A Duda está perguntando ali se dá para a gente pedir a desclassificação para lesão corporal. Eu acho que sim, né, Jonas? Quem for ficar com a defesa é uma Eu, ótima eu, tese. eu, eu, foi o que eu havia pensado no início que eu cheguei a comentar ali, Duda. Embora eu acho difícil por duas condições. Porque a desclassificação do crime doloso contra a vida na forma tentada para um crime de lesão corporal consumada, que seria a tese que tu estás propondo aí, depende basicamente de dois elementos. Primeiro, da letalidade do instrumento usado, né? Ou seja, às vezes o cara está portando um facão,
mas bate com o facão com a lateral assim do facão. Prancha, Então, né? A prancha. não teria a intenção de matar, pois se a tivesse, teria valido-se do fio. No caso aqui, o cara estava com uma arma de fogo. Foram efetuados ali, porque eu não localizei ali, pelo menos não lembro, pessoal. Agora não fiz a visualização integral, fui mais nas peças mesmo dos depoimentos. Eu acho que não tem quantos projéteis foram disparados, porque a denúncia fala que um atingiu. Bom, mas o outro elemento, Duda, é a região onde foi atingida a vítima. Às vezes o cara está com Vou te dar um exemplo da vida prática, assim, que eu passei por isso, não como vítima, mas como advogado. Um disparo na perna com uma arma de fogo, numa briga, e o cara atirou na perna, o cara é um exímio atirador. Só que ele atirou na perna e atirou na coxa e rompeu a aorta, rompeu a artéria femoral que passa na perna e acabou matando o cara. Foi uma lesão corporal seguida de morte. Ele não queria matar, porque se quisesse ele teria atirado no peito. O problema é que claro, eu acho que a tese é válida. O problema é que ele atirou nas costas. O que pode sustentar aí é de que ele atirou. Mesmo, o problema é o seguinte: se tu sustentar, não, foi lesão corporal porque ele quis atirar nas pernas, mas daí teria o dolo eventual, né? Porque se tu está atirando alguém que está correndo nas costas, ele assume o risco de atingir ali a. Alô? Pode falar, Jonas? É que estava carregando. Eu acho que poderia sustentar que ele queria atingir, mas só que o problema é o seguinte, né? É difícil descaracterizar o dolo de matar, porque ele atirou no cara correndo, poderia pegar nas pernas, mirei nas pernas, pô, acertou na nádega, acertou na bunda e acertou nas costas. Então, assim, tudo indica, pelo instrumento utilizado e pelo local onde os tiros atingiram a vítima, de que havia o dolo de matar. Hein? Até coloquei aqui, Jonas, do laudo, né, que pegou no tórax, do lado esquerdo ainda, né, tórax. Do lado mais... eu até botei aqui para... tem um disparo de frente, então. De frente? Não. Mas pegou na caixa torácica, então, na região das costas. Onde é que tá a página aí? Eu não tinha visto. Tá aqui, tá aberto. Tu não tá vendo a apresentação que eu tô colocando ali? Tá aqui. Deixa eu ver. É folhas 24, isso que eu abri agora. Tá. Pra mim fica maior que tá. Deixa eu ver. Por arma de fogo. No tórax. Então é bem difícil assim, né? Mas pode ficar como uma tese subsidiária, né, Jonas, mesmo assim? Então pegou pela... Não, aqui pegou pela frente esse disparo aqui. Porque... arma de fogo... Não, é de lado. Ele mesmo falou, não sei se vocês conseguem ver... Não, a caixa torácica aqui fica na frente, né? Ele não teria como ter... Mas não dá para considerar como se fosse aqui pelo lado? Não, porque é pleural, né? Mas lateral o tiro, mas não foi pelas costas, né? Acho eu que não seria essa descrição. Quer dizer, eu não sei, eu não sou legista, mas assim, eu estou supondo. Mas sim. que eu acho que... Mas, de qualquer maneira, se foi pela lateral, dá para... também não dá muito, né? Porque, no tórax ainda é uma... Para desclassificar é complicado. Mas eu acho que enquanto tese, assim, eu vou dar uma opinião aqui, eu não sei até nem se é que eles concordam. Me parece, pessoal, que o objetivo aqui é o bem explorar das teses. Se eventualmente elas têm pouca viabilidade, desde assim, pensando na eficácia, né, pensando no êxito, se elas têm pouca viabilidade, eu acho que isso é uma questão periférica. Me parece que até, e aí mais uma vez, eu não conversei com a Cris sobre isso, é só uma sugestão, até gostaria de compartilhar com vocês, antes de sortear as equipes, para que não haja uma disparidade tão grande no que diz respeito à chance de vitória aqui, a gente até pode sustentar, que, sei lá, ou trabalhar com a ideia de que esses tiros foram efetuados nas pernas, ou enfim, eu não sei, não modificar muito a situação de fato, mas apenas garantir um pouco mais de fundamento para a tese defensiva, né? Ou quem sabe, enfim, criar uma situação de legítima defesa putativa sem ter qualquer elemento aqui fica complicado. Mas uma sugestão seria de que o cara atirou porque, enfim, a vítima pareceu vir de encontro a eles e, em razão da desavença, ele tomou a cintura. Porque essa é a minha preocupação, e acho que a da Duda,
que está aí se empenhando para fins de identificar a tese defensiva, é a respeito do que sustentar. Então, objetivando, a minha opinião é a seguinte: se mantivermos a situação fática íntegra, né, exatamente como ela está, me parece que eventual viabilidade passa a ser um tema absolutamente periférico, desinteressante até. Porque o cara está fudido. Né? O cara está indo a júri aqui com 2 tiros numa vítima desarmada que fugindo levou mais um tiro. Que tomou um e fugindo levou outro, né? Pelas costas. Que pegou na bunda, mas poderia ter pego na cabeça, enfim. Então, assim, a situação é complicada. E se vai ter alguma alteração fática, poderia se sugerir uma legítima defesa putativa, e é claro, tem esse disparo aí efetivamente pelas costas, o que caracterizaria o excesso, ou enfim, aí tem que ver. Mas temos esses dois caminhos. O que tu acha, Jonas, de repente, como sugestão, da gente simplesmente cortar o tiro que foi dado no tórax? A gente considerar apenas as informações a respeito do tiro nas nádegas? Pode ser, pode ser. O que tu acha? Pode ser. Pode ser. Ou então, também, claro, eu não sei se... Porque como o objetivo aqui é explorar a parte técnica das alegações finais, poderíamos deixar para a parte escrita uma divisão de acusação e defesa, como havíamos pensado, porque o que a defesa vai buscar ali, o que mais vale o que acho que o que vai ser mais interessante nas alegações finais próprias do final da primeira fase do Tribunal do Júri é trabalhar com a modalidade decisória ali que se pretende, ou seja, ou vai se buscar ali com base do 419 a desclassificação para uma lesão corporal grave, a absolvição sumária não se aplica aqui, né? Na verdade seria só 419, porque em pronúncia também não dá, porque ele reconhece a autoria. Enfim, pessoal, acho que poderia se discutir, elaborar uma tese defensiva com base no 419 e na parte do discurso de 3 a 5 minutos, de 3 a 10 minutos que você colocou ali, não sei, um caminho seria colocar todo mundo fazendo discurso acusatório, que daí ficaria mais fácil, né, de explorar. Mas, enfim, eu sei que mexer nas regras do jogo aí no andar da carruagem é meio complicado, mas a minha ideia eu até... na falta de... Como eu não estou objetivando, estou só divagando aqui, eu não sei se a turma tem alguma sugestão, eu até acho que não sei se poderia abrir um espaço democrático aqui para que eles opinem para o melhor desfecho para essa solução, se eles topam trabalhar neste formato, mantendo a integralidade da situação de fato, e aí deixa o pau quebrar. Para a acusação, tá barbada de pedir a pronúncia, né? Para a acusação, na verdade, seriam alegações finais de 3 páginas, nem isso, 2 páginas, né? Porque precisa de materialidade, indício suficiente de autoria. Agora, para a defesa que vai penar, né? Então, não sei, até estou abrindo aí o espaço para considerações de vocês. Alô? Eu vou falar, já que ninguém está falando. Então, eu achei assim, eu fiquei bastante preocupada com a questão da defesa, porque para mim, todas as teses que eu tentava enfiar ali no processo enquanto lia, eu falava, tá, mas não, por causa disso não dá, por causa daquilo não dá. Talvez, no máximo, tentar forçar bastante a questão da legítima defesa, mas ainda assim não tem nenhum elemento, porque eles não trazem nenhuma testemunha em favor deles e tal. Eu acho que talvez só usar a acusação seria interessante, assim, só para redigir a peça mesmo. Então a gente poderia deixar todos com agir acusatório, alguns como representantes do Ministério Público e outros como assistentes de acusação. A gente cria um nome fictício ali da esposa do ofendido, ou ele mesmo, né, já que ele está vivo, né? Óbvio, pode ser ele, me esqueci, ele não morreu. Ele mesmo pode se habilitar como assistente, e os advogados dele, enfim, para trabalhar os 2 formatos de peça, uma alegações finais do MP e alegações finais de um advogado constituído pelo ofendido. Poderia ser um caminho todo mundo trabalhar na acusação e enfim, para o semestre que vem, outras dinâmicas serão propostas, mesmo porque a gente já fez também tese defensiva, acho que é mais
uma situação de exceção em razão da natureza do processo, assim. Talvez seja um caminho, fazer tudo acusatório. Não sei o que a Cris acha também, né? Oi, gente. A internet aqui em casa caiu e daí, desculpa, eu perdi acho que uns 5 minutos aí de conversa de vocês. Ah, eu tava aqui Alguém pode me falando merda. atualizar? Desculpa. Não, imagina. Duda, eu vou tomar liberdade, eu vou ser mais sintético aqui, mas só vou ver. Cris, eu sugeri o seguinte, Duda e demais, Pode. né, turma querida, que a Duda tava. Tá, a gente meio que polarizou aqui o debate, mas enfim. Pessoal, é o seguinte, Cris, eu sugeri o seguinte, considerando ali o que tá feio para a defesa ali, tá ruim, a gente poderia, Sim. uma sugestão é deixar que todo mundo atuasse na acusação, porque nas alegações finais trabalharia com o 413, um pedido de pronúncia. E, claro, a defesa, como a defesa não corre o risco do excesso de linguagem, a pronúncia não pode exceder os limites do parágrafo 1º do 413, que é só mostrar ali materialidade, indício de eficiência de autoria, circunstâncias qualificadoras e eventuais causas de aumento. Não pode ter uma eloquência acusatória na pronúncia, mas o acusador pode fazer isso, pode pedir a condenação. Então, eu pensei em deixar todo mundo na acusação, ou alguns como promotores e outros como Assistente de assistentes, acusação? Uhum. como patronos ali do assistente, representantes do assistente, e depois lá também fazer uma narrativa toda ela acusatória, porque eu sei que a gente prima pela acusação e defesa normalmente, mas como, pô, tem essa questão de que estamos à distância aí, tem pouca tese defensiva, eu acho que eu disse ali antes, as alegações finais da acusação, ao final da primeira fase, elas não precisarão ser muito extensas, não precisam ser muito extensas, porque tá muito comprovado ali os elementos que autorizam o encaminhamento do réu ao tribunal do júri. Então, acho que Mas daria para dar uma abordagem técnica legal. tá, mas isso que tu tá falando, Jonas, é quanto à questão do vídeo, né? Ou tu tá Não, falando também na peça? também da peça. Porque o único caminho que teria aqui, o que pediria aqui a defesa, a única chance, o único argumento aqui seria a desclassificação, porque nenhuma das outras modalidades decisórias próprias do final da primeira fase se Perfeito. aplicam aqui, porque não tem como pedir absolvição sumária, porque não Não. dá para dizer que tem certeza de legítima defesa aqui, né? Seria até um Claro. absurdo pedir. Aham, Não aham. dá para pedir, não dá para pedir a impronúncia, porque o cara são confessos, eles admitem ter atirado, um deles ali admitiu e outro estava junto. E a menos que daria para pedir. O outro nega a participação que estava junto ali? O André? Não, né? Não, ele disse no primeiro depoimento que ele escutou um tiroteio Então ele nega a e autoria. Para ele até teria possibilidade. Pois então para o André poderia sustentar a impronúncia, né? Para ele. Tu tinha dito no início que, em razão da cisão que houve no processo, qual seria o réu a ser defendido? Não, seria só o Gilmar. O Rafael. O Rafael O Bill. Poder-se-ia aí pensar numa situação. Poder-se-ia. Não, a gente podia trabalhar com a ideia de defender, de pedir a impronúncia desse corréu aí. Porque, se fosse o caso. Tá. O que vocês acham, gente? Vamos conversar um pouco sobre isso para dividir? Ou vocês querem tentar fazer a defesa, ainda que nessa situação, como o Jonas colocou em primeiro, antes dessa segunda hipótese? Todos na acusação. Todo mundo tá. Bruno diz que sim, a Eduarda, Fernanda votou que sim, a Júlia também, a Giovana Toldo sim. Joana também concorda, a Duda também. Acho que a maioria. O Lucas disse que poderíamos considerar um corréu tanto para defesa quanto para acusação. Isso seria uma pergunta, né? Poderíamos considerar só o corréu tanto para defesa quanto para acusação? A Giovana Colonese também. Gente, então por mim também, eu super concordo, né? Claro. Pode ser, porque daí a narrativa, porque daí fica mais parelho, porque o que autorizaria a pronúncia desse cara aí? A ausência de suficientes indícios de autoria.
tá? Sim. Porque não seria uma absolvição sumária por estar provado não ser ele autor ou partícipe, que é uma das hipóteses do 415. Só que a absolvição sumária exige um juízo de certeza. E o que há aqui, segundo a defesa, o que pode ser sustentado é uma fragilidade de um dos requisitos para o encaminhamento do réu ao júri, quais sejam os indícios suficientes de autoria. Ou seja, embora não haja certeza, o que tem contra ele é muito fraco. Quer dizer, nem seja tão fraco assim, né? Mas seria o argumento da tese defensiva. Esse cara possivelmente vai ou foi a júri, mas, de qualquer maneira, poderia ser esse o argumento, trabalhar só com esse... Porque não tem nenhuma testemunha ocular, né? Só tem a Romilda lá, que é a irmã que recebe o irmão machucado. Aí o João Maria lá, que conta lá a história, mas também não viu. Essa é uma boa sugestão, porque... Essa é uma boa sugestão porque fugiria da questão dos disparos ali, pessoal. Isso. Porque se discutiria basicamente os elementos próprios da pronúncia no que diz respeito à suficiência de indício de autoria ou participação. Aí é um debate mais técnico. A Duda até coloca ali que o DOCA, que é o tal do André, né, que teve suspensão ali pelo 366, levou um tiro do irmão da vítima, mas isso há tempo atrás, né, Duda? O tal do Lagiano, né, que eles dizem, e que não participou, nas folhas 8, isso. Tá, então quanto a isso, eu concordo, acho que, né, legal, gostei também, mas eu queria perguntar uma coisa para ti, Jonas, e também para todos os alunos, né, enfim. Como que a gente vai fazer a montagem do vídeo? Todo mundo vai fazer igual, como a gente meio que já fez no primeiro vídeo, ou a gente vai dividir como a gente já tinha pensado antes, de tipo, um grupo, ou alguns falar só o início, a apresentação, a saudação, outro falar das teses, enfim, o que vocês acham? Acaba que às vezes os vídeos vão ficar bem compridos, né? Daí, o que vocês acham melhor? A gente dividir em temáticas, aí tipo assim, 3, 4 vão falar só a saudação inicial, mais 3 ou 4 vão falar só dos fatos de forma geral, mas 2, 3 ou 4 vão falar de tal tese. Enfim. A Duda colocou aqui, prefiro dividir porque aí conseguimos abordar nossa parte com mais profundidade. Eu também acho, mas acho que como o tempo do vídeo dessa vez é menor, podíamos dividir. Ao invés de falar superficialmente, né? A Fernanda também falou de dividir, o Bruno também falou de dividir. Eu acho que fica melhor. E, pessoal, aí eu acho que esse é um argumento que vale para todos, inclusive para mim e para a Cris. Pô, a tendência é de que o gargalo vai ficar mais estreito aí para as meninas de nona fase, que tem a monografia, outras provas se avizinham. E eu e a Cris também tem os trabalhos administrativos, a gente, da parte aí burocrática do processo de ensino-aprendizagem que a gente precisa cumprir. Então, o trabalho não é pouco. Acho que diluir ou dividir acaba diluindo o esforço e otimizando o tempo para todos. Perfeito. Pelo menos aí, enfim, depois a gente compensa quando sai da quarentena com um boteco, e aí no semestre que vem a gente se dedica a uma atividade presencial mais densa. Acho que é a solução por hora. Isso. Pessoal. Tá, podemos então só dividir então as temáticas, daí eu faço o sorteio aqui? Pode ser? Claro. Não, esqueci, a minha caneta tá aqui. Então vamos lá, vocês me ajudem a montar as temáticas aí, gente? Quem quiser ir ajudar. Então, qual que seria a primeira questão? A primeira seria só a saudação, né? Certo? Saudação. Aí a segunda situação seria a questão de contar os fatos, certo? Sim. Tá. Tô anotando aqui, tá? Daí eu faço o sorteio, a gente vê em quantos nós estamos e a gente divide mais ou menos equitativamente cada temática. A terceira temática seria falar sobre a questão do homicídio em si. Não, são quantos por equipe? 3? Deixa eu ver quantos alunos são. Porque se forem 3, a gente pode deixar o seguinte, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Eram 12, né, antes, né? É que o Jucimar não tinha apresentado, mas são 12. Não, mas o Jucimar está aqui na lista. Será que eu estou esquecendo alguém de falar? Deixa eu ver aqui na nossa... São 12. São 12. 14, sim, 12 alunos. Perfeito. Tá. Então o que a gente poderia fazer? Aqui. Poderia ser, como você falou, saudação, fatos, e aí a acusação falaria dos indícios suficientes de autoria e materialidade para fim de pronúncia,
e a defesa falaria da ausência de suficientes indícios de autoria na forma do 414 ali. Acho que seria isso, 3 partes, saudação e fatos, e o 413 para acusação, saudação e fatos, e o 414 para defesa, em relação Só ao sobre André. o réu André. Só sobre o réu André, o outro que vá procurar ajuda na defensoria. Defesa e acusação. Tá, entenderam, gente? Só vamos considerar o DOCA. Isso, exatamente, Duda. Vocês conseguiram compreender, gente, como a gente vai sortear? Então, como nós somos em 12, né? Então, temos 4 temas, 3 então para cada equipe, tá bom? Eu acho Então, que fica assim. Bom. Perfeito, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês como que... Mas vai ter dos fatos para o MP e para a defesa. Claro, claro, Tá. claro. Então, tem que... Desculpa te interromper, Cris. É que a Fala, narrativa fala. fática, eu não sei Claro. quem perguntou ali, mas é que a É narrativa diferente. fática, ela não, quando a narrativa fática é feita pela parte, ou seja, quando não é um relatório de uma sentença, embora não se traga assim muito juízo de valor, é claro que cada um vai contar os fatos do seu jeito, né? Então a defesa Perfeito, vai contar claro. valorizando aquele histórico de animosidade das famílias e a acusação vai dizer que os caras armaram para matar a vítima ali. Então, Perfeito. assim, acho que fica bem legal essa estrutura aí. Tá. Então eu vou apresentar aqui para vocês, eu vou botar aqui na tela auxiliar para vocês verem ali o sorteio. Pode ser, gente? Tranquilo? Daqui a pouco já vai aparecer para vocês. Vamos ver se já aparece. Apareceu ali um negócio chamado embaralhador? Sim? Tá. Que chique. Sim. Então tá o nomezinho de vocês aqui, tá? Aí eu vou botar assim, ó, exibir apenas os primeiros... O que vocês acham da gente fazer sequencial? Vai embaralhar? A minha sugestão é para ficar mais fácil. Ele só vai embaralhar. E aí, ó, a ordem vai ser a seguinte: acusação em primeiro lugar. Então, saudação, fatos e as teses. Né? No caso, 2 alunos para cada, certo? Já vai dar 6 alunos. Aí, na sequência, defesa. No caso, de novo, a saudação, fatos e teses. Mais 6 alunos, 2 para cada. Entenderam, gente, o que eu quis dizer? Tranquilo? Então tá, eu vou colocar, tá? Então aqui tá o nome de todo mundo. Não vai ter quesitos? O que tu acha, Jonas? Eu acho que a gente deixa quieto, então, os quesitos, né? Não, mas é que a quesitação é própria da segunda fase, né, pessoal? A gente está no final da primeira etapa. É importante. A gente está no final da primeira etapa. Os quesitos são dirigidos aos jurados. Não, mas espera aí, Jonas. O que a gente vai estar falando aqui a gente está falando sim, vai estar falando do vídeo. Entendi, do vídeo. vídeo. Entendi. Perfeito. Não. Acho que não. Pô, se vai trazer. Eu acho que. Eu acho que vai ficar meio. Muito grande. Não, acho que vai ficar meio desproporcional, será que não? Vai, claro. Com Porque certeza. o último vai falar das teses, dos quesitos, ele vai falar muito mais do que os outros. Muito mais. Uhum. A menos que Vamos tirar. É porque foi fixado o limite ali que a gente botou no máximo 10 minutos. Acho que poderia ser, sei lá, em torno de 3 para saudação, 3 para os fatos e 4 para as teses. Daí, se quiser abordar os quesitos, fica a critério, pessoal, do orador ali. Acho que pode deixar em aberto. Se achar que está valendo. Tá. Então, a parte dos quesitos, se a equipe fizer ou não fizer, isso não vai prejudicar e nem abonar a nota. Sim. Podemos deixar assim? Aí, conforme vai ficar cada equipe, né? Sim. Tá. Então, beleza. Então, eu vou fazer aqui o embaralhamento, tá? Resultado. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Eu vou botar lá, tá? Fernanda ficou para saudação da acusação. Giovana Toldo também. Bruno ficou para a contagem dos fatos da acusação. Milena também. Acusação, o Gilcimar ficou para tese de defesa. Desculpa, tese de acusação. A Joana
também para a tese de acusação. Aí fechou as acusação, certo? Essa é a equipe, então, de acusação. Aí adiante, saudação da defesa ficou para Júlia e para o Lucas. Isso é a defesa, tá, gente? Fatos, Flávio e Duda. Defesa, tá? E as teses ficou com a Eduarda e a Giovana Colonese. Pode deixar que depois eu copio isso, gente, e coloco do lado cada um que tem que fazer o seu papel, tá? Fica tranquilo. Só queria mostrar ali para vocês, né, que foi um embaralhamento justo. Tudo bem ser dessa forma, gente? Tranquilo? Mudamos Eduarda? Não entendi, gente. O que a Duda colocou ali? Ah, tá. A Eduarda ficou com a internet ruim, acho que o pessoal ficou meio confuso. A gente mudou de posicionamento, tá? Então, nós vamos fazer, sim, acusação e defesa, mas somente mencionando o réu André, o DOCA. A gente mudou, exatamente porque daí a gente vai ter parâmetros para buscar uma impronúncia, para buscar, né, teses de incerteza quanto à autoria e também à materialidade, enfim, nesse sentido. Então, por isso. Então, a gente vai fazer sim. Por isso que a gente dividiu em dois. Então, a acusação são 6, Fernanda, Giovana Toldo, Bruno, Milena, Gilcimar e Joana. E o pessoal da defesa do André ficou Eduarda, Giovana Colonese, o Flávio, a Duda, Júlia e Lucas. Tá? Entenderam, gente? Jonas, tá acompanhando? Deu tudo certo? Tudo certo. Tá. Tu achou que eu tinha saído? Não, eu tô aqui. É que fica um silêncio, daí como eu tô olhando aqui só o resultado, não deu para ver se a conversa estava aparecendo ou não. Mas de boa. Eu vou deixar um áudio gravado só fazendo Sacanagem. Sistemáticos, assim. Não, acho que tá tudo ok, ficou melhor assim, turma. Então tá, bom pra pronto. Todos. Então eu finalizei aqui o embaralhador. E aí, gente? Tudo certo? Mais alguma dúvida? Como é que ficou as alegações finais? Eu não entendi essa parte. As alegações finais ficaram alegações somente em relação ao réu André, no seguinte formato: a acusação pedirá a pronúncia e a defesa a impronúncia, considerando que no depoimento, aí na fase policial, creio, ele disse que ouviu os tiros e se dirigiu para o local, ou, enfim, ele buscou afastar qualquer indício de autoria ou participação. Não sei se ficou. E daí vai ser feito individual ou vai ser feito uma alegações finais para cada grupo, para uma acusação, uma defesa? Como é que vai ser feito isso? Assim? Essa parte da petição, quem que estava falando? Era a Joana, né? Essa parte da petição, Joana, já está explicado lá no Classroom. Eu e o Jonas montamos, então, a estrutura da avaliação. Essa vai ser uma atividade individual, a peça, o peticionamento, né? O papel, vamos dizer assim. E daí o vídeo, sim, também vai ser individual, mas é legal, de repente, vocês conversarem entre si. Por exemplo, o pessoal da defesa e da acusação, quem quiser, para trocar umas ideias, que afinal de contas ali vai se repetir, né? Por exemplo, a saudação, vou dar um exemplo ali do primeiro, a Fernanda e Giovana Toldo vão fazer a mesma saudação. Se quiserem conversar, trocar umas figurinhas, fiquem à vontade, né? Mas cada uma daí vai fazer, claro, cada um vai fazer o seu vídeo, mas é só no sentido mesmo de convergir as ideias. Entenderam, gente?
Classroom estava dizendo que as alegações finais iam ser feitas em trios. Vai ser feito em trio, Jonas? Isso eu não lembro. Deixa eu ver aqui no Classroom como é que a gente deixou. É o que está na avaliação ali. A gente tinha colocado que ia ser feito em trio, sim. Então, Jonas, Tá. a gente acabou submetendo aqui as diretrizes originais aqui foram alcançadas por algumas modificações, virou um mutante. A gente pode manter essa estrutura aí de fazer em equipe também. Assim, Cris, eu vou te dar uma sugestão. Quem sabe eu e tu deixamos sempre uma questão de consumo interno e segunda-feira, qual é o prazo que a gente tem aí? No máximo até segunda-feira, a gente já manda ali quem está na acusação, ou então fazer o seguinte, quem sabe a gente divide 2 equipes de acusação, tem 2 equipes para acusação e 2 equipes para defesa. Então, já fizemos isso ali, o primeiro trio da acusação é uma equipe para fazer as alegações finais do final da primeira fase, e o segundo trio, o segundo trio já fica para as alegações finais também acusatórias. Isso. Pode ser assim? Pode ser, por mim, tudo bem. Ou vocês querem se negociar entre vocês? É melhor já fazer da sua própria área, né? Acredito eu. Tipo, quem já for fazer a acusação, já faz as alegações finais representando o MP, né? É mais fácil, né, gente? Eu concordo. Tá. Pode ser, gente? Isso. Eu acho uma boa. Tá. Não, realmente, gente, me desculpem, tá? Eu falei que era para fazer individual, mas tá aqui, máximo de 3 pessoas por equipe, a entrega ali pelo Classroom, e o prazo para entrega é dia 14 de maio, né? Metade vai fazer das alegações do MP, metade da defesa. Vai ficar bem como a gente colocou ali a explicação, né? Eu acho que é isso aí. Tá. Gente, tem mais alguma dúvida sobre isso, então? Ou estamos combinados? Conseguiram compreender? Então, só para botar a régua final, né? Passar a régua final. As alegações finais, a petição, entregar no Classroom, pode fazer sim na equipe. Se vocês não quiserem fazer ali necessariamente na sequência, conversem entre si, a galera da acusação e a galera da defesa, para fazer 2 equipes, né? Aí deixem livre entre vocês para fazer as equipes. Também, se quiserem se juntar tudo e fazer um peticionamento, daí 2 posta, tudo bem, né, Jonas? Isso aí é entre vocês. Não, sim, pessoal. Tranquilo. Bem aberto, né? Como já Bem falei, aberto. E qualquer coisa nos acionem. Né? Quiserem, como é que faz assim, como é que faz assado, quiserem doutrina, a gente vai lá e ajuda vocês. Isso, com certeza. Então, essa é a questão do peticionamento, né? Vale 5 pontos da N2. Essa, então, é uma nota coletiva que a gente colocou. E aí, o vídeo é individual. No entanto, vocês, entre as equipes aí, vocês podem conversar para definir, enfim, as teses. Agora, só uma dúvida que ficou aqui, Jonas, é o seguinte: o nosso próximo encontro seria já, dia 7, seria já meio que separado, acusação e defesa. A gente vai mantendo essa sistemática ou a gente simplesmente vai vir aqui para conversar? Como é que a gente vai fazer? Eu acho que vocês acham? Não, eu acho que não precisa dar, não sei, a minha opinião, não precisa dar esse ar de competição, que a gente poderia, até porque é de interesse de todos, para todo mundo partilhar as informações, tanto de acusação e defesa, assim. Acho que a gente poderia fazer uma, não sei se foi nesse sentido a tua colocação, mas eu acho que poderia ser uma reunião, todo mundo junto. Tiramos as dúvidas e debatemos aqui. Não sei, é a minha opinião, acho que não precisaria fazer separado. Acho que é mais produtivo, assim, as conversas têm sido, pelo menos, sido bem proveitosas para mim. Tudo bem, gente? Pode ser dessa forma, então? Tem uma pergunta da Júlia aqui que é bem pertinente. Tem várias perguntas. É no seguinte sentido. Não, Júlia, assim, seriam 2 grupos distintos, né? Uma saudação, pelo menos foi o que eu entendi do que nós... da conclusão que nós chegamos ali, né? Uma saudação, fatos e teses para um grupo de 3, saudação, fatos e teses para outro grupo. Não seria assim, 2 fazendo a saudação em sequência. Assim, não, são 2 grupos distintos. Isso. Exatamente. O Jonas está coberto de razão, é isso mesmo. Não precisa ser em formato de continuação. A gente só sugeriu, e se vocês quisessem
fazer um grupinho à parte, ou conversar, trocar umas figurinhas para, de repente, ter uma linha de raciocínio, vocês podem fazer. Mas quem, de repente, não tem tempo, não tem condições de negociar, de conversar, né, com as equipes, enfim, pode fazer sozinho também, não tem problema. Não tem obrigação de vocês negociarem entre vocês. Só, por exemplo, a Júlia pegou a saudação. Tu vai fazer só a saudação. Se tu não quiser conversar com outro pessoal para falar sobre os fatos e as teses, como que vai ficar, qual que vai ser a técnica, a tática, a estratégia, fica à vontade, né? Tranquilo, gente? É isso? O Lucas perguntou quais são as equipes, então. Agora já ficou claro, Lucas? Ou tu precisa que a gente passe novamente? Queres que a gente passe de novo? Acho que sim, tá. Tá, vou passar de novo então, tá, gente? Até para ficar bem registrado aqui. Acho que ficou claro? Ah, tá. Ficou claro, tá bom. Bom. Mas também pode ficar tranquilo, gente, que eu coloco no WhatsApp, tá? Eu vou botar o nome de cada um de vocês e o que cada um vai fazer. Aí não tem dúvida. Vou colocar assim, pode deixar. Tá? Para não ter dúvida, daí vocês podem se conversar entre si, se quiserem fazer um grupo à parte, façam, né? E daí a gente vai conversando. Aí semana que vem, gente, já que a gente não vai precisar fazer necessariamente um grupo, como o Jonas falou, com essa ideia mais competitiva, a gente deixa para uma conversa assim mais light, para a gente vir aqui para conversar, tirar as dúvidas, né? É isso? E tem bastante tempo para fazer os vídeos, né? Tem até dia 28 de maio. Imagina, bem de boas. Tranquilo, gente? Então podemos finalizar já nosso encontro de hoje? Tá. Eu vou deixar então, né? Eu deixei gravadinho aqui a nossa aula de hoje. Última dúvida. Cadê os cupcakes? Vou buscar. Calma, calma. Ninguém sai daqui, só um minutinho. Chama o motoboy para entregar pra gente. Ó, aqui, gente, coisa linda, ó. Não é de faz de conta, é de verdade, hein? Sim, é um para cada um. São 12, ó, um para cada um. E eu e o Jonas, a gente toma o quê? Cerveja, né? Mas eu não tô vendo isso aí. Travou. Não, tá travado. Tá melhor? Não, tá travado na... Para mim, aparece aulas do Najura ali, tá travado. Deixa eu ver se... Ah, não, Jonas, é que tem, aparece meu nome 2 vezes. Clica do lado, tem outra Cris. Eu vou parar aqui a minha entendi. apresentação. Ah, entendi, agora sim. Acho que agora vai aparecer só a minha Assim, cara. Já vi. Ali, ó. Coisa linda. Que espetáculo. Parece até de mentira. Mas então tá, gente. É isso aí, maravilhoso. Super chique, né? Sim. É. Sacanagem, né? A gente comemora depois no retorno. Um dia eu acho que acaba com a retorno. É, né, gente? É verdade. É. Mas é isso aí, né, gente? Vamos ficar por aqui. Então, qualquer dúvida também a gente vai se conversando ali pelo grupo, né? Mas acho que está sendo bem proveitoso. Acho que está dando para a gente ir crescendo e melhorando. E os vídeos ficaram muito legais, né? Tanto eu como o Jonas, a gente está bem contente com o crescimento, com o desenvolvimento de vocês. Acho que essa ideia do vídeo, pelo menos, tá um pouquinho, assim, parecido com o que vocês iam fazer, né? Da explanação, fazer 400 mil vezes o mesmo vídeo, não é? Mas acho que é isso aí, gente. Então tá, mais alguma coisa, Jonas? Tranquilo? Não, só feliz aniversário mais uma vez. Valeu, gente. Imagina, brigadão. Um beijo para todo mundo aí. A gente se fala, bom, qualquer coisa é só nos chamar que a gente vai trocando uma ideia. É, isso aí. Pessoal, bom feriado a todas e todos. Um beijo, gente. Até mais. Tudo de bom, tá? Bom final de semana. Obrigada, gente. Valeu. Até mais. Obrigada.